Sejam bem-vindos, doutores. Meu nome é Diogo Hudson e apresento para vocês Advogado Moderno, um programa que traz tendências de mercado da advocacia, atualizações na área jurídica para concurseiros, para estudantes de direito e principalmente para advogados. Esse programa tem o principal foco em entrevistar grandes nomes e personalidades da área do direito. Trago hoje um dos maiores administradores do escritório de advocacia no Brasil, Joaquim Ribeiro Gonçalves, atual administrador do escritório Bichara, Barata, Costa e Rocha Advogados. Ele é considerado um dos maiores administradores, principalmente por cortar custos e estabelecer metas que nem os próprios sócios conseguem acreditar. Tudo bom com você, Joaquim? Tudo bem, Diogo. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Ele é economista pela Edwards University no Texas e tem MBA em Finanças pelo IBMEC. Tem 20 anos de experiência profissional em mercado financeiro e multinacionais e já atuou em escritórios de advocacia como Ulloa Canto e Sveiter. Joaquim, fala um pouquinho pra gente da sua experiência em escritórios de advocacia e um pouquinho da sua trajetória. Bom, Diogo, como você falou, a minha origem é em mercado financeiro. Comecei em distribuidora de valores, corretora, banco de investimento, depois seguradora, sempre voltada ao mercado financeiro, ao lado financeiro dessas empresas. E em 2003 é que eu entrei efetivamente no mercado de escritório de advocacia a partir de um convite do Ulloa Canto Rezende Guerra Advogados para resolver problemas administrativos. Minha experiência foi bastante vasta no Ulloa Canto, uma experiência bastante boa. Do Ulloa Canto eu fui para o escritório de advocacia Sveiter, onde também tive uma excelente oportunidade de mostrar. Agora, quando você fala em corte de custos, as pessoas vão ficar até um pouco assustadas. A gente não faz só o corte de custos no escritório de advocacia. A gente faz um trabalho bem mais profundo do que o corte de custo. O corte de custo é uma consequência desse trabalho de análise que a gente faz de toda a estrutura administrativa de um escritório. Agora, me fala um pouquinho como é que funciona atualmente o back-office do Bichara e Barata. Como é que é a tua estrutura administrativa? Qual é o espelhamento empresarial, né? Como a gente pega a estrutura de uma empresa, coloca num escritório de advocacia, que na verdade, é um ramo de negócio completamente diferente dos outros que você havia trabalhado anteriormente. Me conta um pouquinho como é que funciona essa estrutura operacional. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que criar regras e fazer com que essas regras sejam cumpridas, sejam seguidas. Os advogados, quando têm em mente iniciar um escritório de advocacia, eles idealizam tudo aquilo que eles viam nas empresas em que eles trabalhavam ou então nos escritórios em que eles trabalhavam. E alguns vícios, eles vêm se perpetuando ao longo dos anos e não são corrigidos. Então chega uma hora em que você precisa corrigir esses vícios. E a correção desses vícios é a parte mais difícil, porque você alterar alguma estrutura, alterar alguma regra ou alterar um ritmo de trabalho que já existe é um pouco complicado, porque o ser humano é muito resistente a mudanças, principalmente quando muda a rotina de trabalho de cada um, de um advogado mais sênior, de um sócio. Então a gente precisa ter muito cuidado na análise, muito cuidado no propor uma mudança, sempre objetivando a melhoria da estrutura organizacional como um todo. A nossa estrutura lá no Bichara, ela é muito enxuta, nós temos 25 funcionários ligados à área administrativa, nós temos filiais em São Paulo, em Vitória, Brasília e Volta Redonda, além do grande escritório aqui no Rio de Janeiro. Que é a matriz, né? A matriz é aqui no Rio de Janeiro, e onde nós concentramos toda a área administrativa. Nós temos apoios administrativos nessas filiais. Tá? E nós criamos regras, após fazer a análise dessa estrutura, nós criamos as regras, e aí a gente consegue fazer uma administração, porque a gente consegue cobrar as pessoas alguma coisa que está escrito. A regra foi criada, foi colocada, bateu o martelo com o conselho de administração do escritório, que é formado por vários sócios, e a partir daí então fica mais fácil
essa administração. Bom, você está falando de regras, né? E na verdade ontem saiu uma reportagem falando exatamente sobre isso, que um grande e famoso advogado no Brasil falou que todo advogado deveria, na verdade, estar projetado durante um ano numa empresa para entender como é que funcionam metas, como é que funciona o trabalho sob pressão, como é que funciona principalmente regras e disciplina, que muitas vezes os escritórios de advocacia não a colocam de uma maneira tão exigente, de uma maneira tão no papel, como você realmente está falando. E essa é a função do administrador. Você concorda comigo? Eu concordo. O advogado, como eu falei, quando ele inicia a sua carreira, ele inicia de um escritório de advocacia ou em uma empresa. E ele tenta espelhar aquilo que ele quer do seu escritório, exatamente o que ele tinha dentro da empresa, exatamente o que ele tinha dentro do outro escritório. Talvez essas regras elas não eram tão boas, mas para ele viu o escritório funcionando daquela forma. Mas você não sabe o que está por trás. Então é muito importante que os sócios tenham conhecimento de como a estrutura organizacional funciona. Ver tudo funcionar é muito bom, mas precisa saber também como ela funciona. Talvez não esteja funcionando a contento, talvez a máquina esteja custando mais do que ela realmente deveria custar. Talvez ela poderia custar um pouquinho mais de ter pessoas mais eficientes que poderiam resolver aqueles problemas e outros problemas que tem na frente também. Então é muito importante essa análise. Eu acho que um administrador, quando ele entra em um escritório, não é simplesmente, está gastando muito de papel, está gastando muito de toner, não é isso. Vamos saber o porquê das coisas. Sabendo o porquê das coisas, você pode receitar um remédio melhor. Você não está receitando alguma coisa miraculosa que vai funcionar da noite para o dia. E esses resultados, Diogo, eles não aparecem também da noite para o dia. Eles aparecem conforme você vai implantando e as pessoas vão utilizando, vão se fazendo daquela regra, né? É uma mudança cultural, né? Quando você trata de mudar culturalmente algum ambiente, você mexe em determinadas situações e algumas pessoas têm dificuldade, né, de adaptação. Como você falou, essa entrevista do advogado que saiu essa semana, ela é bastante interessante porque mostra que você tem que ter uma outra cultura. Então, o papel do novo administrador de escritório de advocacia é trocar essa cultura, modificar um pouco essa cultura. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar que o escritório é uma estrutura profissional, é uma empresa e que, como toda empresa, deve ter o seu orçamento, deve ter as suas metas e que essas metas devem ser cumpridas. Se o orçamento não foi cumprido, por que ele não foi cumprido? Vamos fazer uma análise. Não foi cumprido, o ano que vem a gente tenta. Não pode ser assim. Você tem que analisar o porquê. Então, a minha política é, mês a mês, estar acompanhando o orçamento e mostrar as divergências ali do orçamento. O que aconteceu? É mostrar que aquele investimento vai impactar, de que forma o orçamento, vai impactar de que forma o lucro. Mostrar que determinado custo não deve ser realizado, não deve ser incorrido. Então, algumas coisas têm que ser feitas. Eu acho que o modelo ideal, a gente está difícil de chegar, né? Porque senão a gente teria um livro e todo mundo seguiria receita. E na verdade não existe um padrão, né? Porque cada negócio tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade. Então, eu acho que não tem um padrão dentro dos escritórios de advocacia. Complementando, né? O que você está dizendo, eu acho que cada área da advocacia tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade. Então, acho que um escritório criminal é totalmente diferente do escritório contencioso de massa. O escritório contencioso de massa tem uma margem de rentabilidade menor do que o escritório consultivo. Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Você não pode esperar de um contencioso de massa ter o mesmo retorno de um escritório consultivo. Então, você precisa saber, o meu escritório é de contencioso de massa. Então, você precisa trabalhar com isso. Ter o conhecimento do negócio, na verdade. Exatamente. Né? Bom, eu gostaria de agora chamar os nossos comerciais e já voltamos com a nossa entrevista.